Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Seu bebê ainda está vivo, sussurrou a garota. O que ele descobre em seguida é de partir o coração. O céu estava baixo naquela manhã de um cinza acinzentado, quase metálico, como se o mundo inteiro estivesse em luto silencioso. Uma garoa fina caía silenciosamente, agarrando-se às folhas das árvores como lágrimas suspensas. Um corvo solitário grasnou de um cipreste magro antes de voar para o ar pesado. Ethan Miller, com as feições contraídas e o olhar perdido, permaneceu ereto, ou pelo menos tentou, diante de um pequeno túmulo de mármore branco. Já não prestava muita atenção à chuva ou ao frio. Estava ali, como todas as manhãs nos últimos 3 meses, naquela praça silenciosa da seção 17 do cemitério de Rosehill, onde, ou assim acreditava, repousava tudo o que restava do seu futuro. Seus dedos trêmulos roçaram as letras cuidadosamente gravadas. Emily Grace Miller, 21 de maio de 2024, 21 de maio de 2024. Nosso anjo, nascido sem respiração, mas nunca sem amor. Ficou ali parado por um longo tempo, com os olhos úmidos, mas sem chorar. Não tinha mais forças. A tristeza havia se transformado em algo além da dor. Havia se tornado um quarto frio onde cada batida do coração soava oca. 3 meses. 3 meses desde aquele dia amaldiçoado. Ele se lembrava de tudo com cruel precisão. Os gritos, o sangue, a comoção na sala de parto. E então, silêncio. O silêncio absoluto que se seguiu ao anúncio. Primeiro que o bebê havia morrido. Então, menos de 1 hora depois, o de Sofia. Uma hemorragia repentina. 2 mortes. Uma noite. Uma vida destruída, a sua. Daquele dia em diante, Ethan não passou de uma sombra de homem. Ele não trabalhava mais. Vendeu a casa. Morava em um pequeno apartamento perto do cemitério, só para poder vir aqui todos os dias. Seu único ritual. Sua única conexão com o que restava de sua família. Às vezes, ele se sentava de pernas cruzadas em frente à estela por horas. Falava em voz baixa, como se estivesse contando seus dias a um fantasma. Outras vezes não dizia nada. Simplesmente olhava para o chão, para o mármore ou para o céu, em busca de um sinal que nunca chegava. Mas naquele dia, naquela mesma manhã, algo mudou. Enquanto ele se afastava lentamente com os ombros caídos, como se cada passo levasse mais para o vazio, uma voz suave, quase irreal, perfurou a névoa espessa de sua dor. Senhor! Ele se virou lentamente, como se tivesse sonhado com aquela voz. À sua frente, a cerca de 10 metros de distância, estava uma garotinha. Ela devia ter uns 6 anos, difícil dizer. Usava um vestido desbotado, grande demais para ela, e seus pés descalços repousavam sobre a grama molhada. Seus cabelos castanhos emaranhados caíam sobre os ombros. E seus olhos, de um azul penetrante, quase translúcido, o encaravam com uma intensidade perturbadora. Ethan não se mexeu. Sentiu o coração bater um pouco mais rápido sem saber por quê. Seu bebê ainda está vivo. Ele achou que tinha ouvido errado. Franziu a testa. Uma dor desconhecida percorreu seu peito, uma mistura de esperança, pânico e incompreensão. O que você acabou de dizer? Ele murmura. A menina não piscou. Ela está chorando. Ela está sozinha. Ela não está no céu. Então, sem esperar por uma resposta, ela se virou e desapareceu lentamente atrás das sebes escuras do cemitério, silenciosamente como um sopro no vento. Ethan ficou parado ali, olhando para onde ela estivera. Um suor frio escorreu por suas costas. Seu estômago deu um nó. Ele queria correr atrás dela, perguntar seu nome, entender, mas suas pernas não se moviam. Ele se sentia tonto, como se o chão tivesse acabado de ceder sob seus pés. Ele se virou lentamente de volta para o túmulo, e pela primeira vez em 3 meses ele duvidou. De volta à casa, Ethan ficou parado por um longo tempo no saguão de seu pequeno apartamento com as chaves ainda na mão. O ar parecia mais pesado do que o normal, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Seus olhos deslizaram para uma prateleira empoeirada e, mais especificamente, para uma caixa de couro preta e gasta bem no alto. Ele não a tocava desde o dia do funeral. Ele hesitou. Seus instintos gritavam para que a deixasse ali, mas algo, uma vibração oculta nascida daquela frase infantil, o impeliu a prosseguir. Ela está sozinha. Ela não está no céu. Ele subiu em uma cadeira, pegou a caixa e a colocou delicadamente sobre a mesa. Observou-a por um instante, como se observa uma ferida ainda aberta. Então, lentamente levantou a tampa. O interior exalava um leve cheiro de papel velho misturado com tinta seca. Havia, item,
Certidão de nascimento de Sofia, cuidadosamente dobrada. Item: um arquivo de papelão, amarelado pelo tempo, contendo relatórios médicos do nascimento. Item: e finalmente uma certidão de óbito fria administrativa, para uma criança que ele nunca segurou, nunca beijou, nunca visualizar. Emily Grace Miller. Nasceu na Timorto em 21 de maio de 2024. Morreu ao nascer. Mas de repente, uma lembrança voltou, brutal, como um tapa no meio da noite. Ele se viu novamente naquela sala de espera, vazia, com os olhos ardendo, enquanto uma enfermeira com o rosto borrado se aproximava com as mãos entrelaçadas. Sinto muito, Sr. Miller, sua filha não sobreviveu. Ele se lembrou de querer vê-la, perguntando com a voz embargada se poderia se despedir. E ela respondeu, bem baixinho: é melhor lembrar do seu nascimento, não da sua aparência. E ele não insistiu no assunto. Estava atordoado demais. Devastado demais. Sozinho demais. A tristeza havia matado sua vontade de entender, mas agora as palavras ressoavam de forma diferente. Aquela voz estranha, aquela menininha de olhar magnético no cemitério. Ele não conseguia se desvencilhar delas. Ela falará com uma convicção que nem a imaginação nem o acaso conseguiam explicar. E se ele não tivesse visto tudo? E se essa história não acabar? E se Emily estivesse viva? Na manhã seguinte, Ethan foi ao Hospital St. Mary, aquele onde tudo deu errado. Os corredores ainda lhe pareciam impregnados do perfume de Sofia, de seu riso silencioso, de sua esperança despedaçada. Tudo parecia igual, e ainda assim cada passo despertava uma queimação surda dentro dele. Ele caminhou até o balcão de registros médicos. Uma recepcionista com um sorriso fixo olhou para ele. Gostaria de ver os registros médicos completos referentes ao parto da minha esposa Sofia Miller, em 21 de maio. A mulher hesitou, digitou no teclado e então olhou para cima. Vou ter que encaminhá-lo para a diretoria médica. Esse tipo de caso requer autorização especial. Ethan sentiu uma tensão no maxilar, mas assentiu. Poucos minutos depois, ele estava sentado em um consultório esterilizado, de frente para o Dr. Lawrence Crane, o diretor médico do estabelecimento. Um homem de jaleco impecável e com gestos perfeitos demais para serem sinceros. Sr. Miller, sinto muito pela sua perda, mas estes documentos são confidenciais. O acesso é restrito, mesmo para amigos próximos. Ethan se inclinou um pouco para frente. Eu sou o pai. Tenho o direito de saber o que aconteceu com a minha esposa, com o meu filho. O Dr. Crane fingiu olhar para um arquivo fictício na tela. Os arquivos foram arquivados fora do local. Levará algumas semanas para repatriá-los, sem garantia de acesso total. Semanas? Para um caso de 3 meses? Ethan o encarou. Muitas barreiras. Muitos olhares desviados. Um cheiro de mentiras pairava no ambiente, doce, mas persistente. Ele conhecia aquele cheiro. Já o sentirá 1000 vezes em gabinetes de poder, entrevistas políticas, julgamentos secretos. Ele não era apenas um viúvo devastado. Ele foi jornalista investigativo por 12 anos. Ele sabia quando alguém estava escondendo alguma coisa. Ele se levantou calmamente. Muito bem. Nesse caso, irei à justiça. De volta à casa, ele descou um número para o qual não ligava há muito tempo. Thomas, é o Ethan. Eu sei que já faz um tempo, mas eu preciso de você. É uma questão de vida ou morte. Talvez até as duas. Do outro lado da linha, a voz profunda de Thomas Griaves, um advogado conhecido por sua luta contra a fraude médica, respondeu sem hesitar. Estou aqui, irmãozinho. Conte-me tudo. Graças a Thomas, ele obteve uma ordem judicial. 2 semanas depois, eles puderam rever as gravações de vídeo da maternidade e finalmente aqueles que permaneceram. Grande parte dela foi apagada acidentalmente. Mas às 3h47, a câmera do corredor principal capturou uma cena estranha. Uma enfermeira estava saindo da sala de parto, segurando um bebê vivo enrolada num cobertor rosa. Ela não pegou o corredor que dava para o necrotério, mas sim o que levava à saída de serviço. Está vendo isso, Thomas? Sussurrou Ethan. Isso não é uma evacuação médica. É um sequestro. O que os investigadores descobriram foi além de tudo que Ethan poderia ter imaginado. Não foi um erro médico. Nem foi um incidente isolado. Foi um sistema organizado, cínico e formidavelmente discreto, operado nos corredores silenciosos do Hospital St. Mary. Dezenas de bebês, declarados natimortos ou supostamente inviáveis, nunca foram cremados ou enterrados. Seus corpos não foram encontrados em lugar nenhum. Seus certificados foram adulterados. E por trás dessa fachada administrativa, uma rede de adoções ilegais de proporções assustadoras.
O modus operandi era sempre o mesmo: famílias ricas, muitas vezes estéreis ou rejeitadas pelo sistema legal de adoção devido aos seus antecedentes criminais ou à idade, pagavam grandes somas a intermediários. Em troca, recebiam um bebê saudável, identificado como abandonado ou encontrado sem parentesco conhecido. Em vários casos, os arquivos foram vinculados a médicos do Departamento de Obstetrícia e a 2 agências de adoção privadas, suspeitos de lavar dinheiro para essas crianças roubadas sob o pretexto de emergências médicas. E no centro desse trânsito, Karen Doyle, uma enfermeira veterana com ficha limpa, respeitada por seus colegas. Ela apareceu em vários vídeos de vigilância, carregando bebês para fora das maternidades sem permissão. Ela havia deixado o país 6 semanas após o nascimento de Emily, alegando esgotamento seguido por uma missão humanitária. Mas um detalhe mudou tudo. Uma referência cruzada de registros confidenciais de adoção feita pelo FBI revelou uma correspondência perturbadora. Emily Grace Miller foi registrado como falecido no nascimento. Mas 6 dias depois apareceu um certificado de entrada num orfanato privado em Montana para uma criança chamada Ter Esperança, sem sobrenome conhecido. 2 semanas depois, Esperança Stanton foi oficialmente adotado por um casal rico de Chicago, Richard e Amanda Stanton. Ethan sentiu as pernas fraquejarem ao ler o arquivo. O primeiro nome, a data de nascimento, o tipo sanguíneo, todos os sinais estavam lá. Era ela. Não foi apenas roubado. Seu filho foi tirado dela e sua filha foi dada a outra família, como um item de luxo. Com a ajuda da polícia, Ethan chegou a Chicago. A jornada parecia interminável. Cada quilômetro o aproximava da verdade, mas também o levava a uma profunda tontura. E se ela não se lembrar? E se ela não o quiser? E se for tarde demais? O bairro dos Santantons era sofisticado, tranquilo, cercado por cercas vivas altas e portões elétricos. O tipo de lugar onde os vizinhos se cumprimentavam com sorrisos, mas nunca conversavam de verdade. Quando o carro sem placa parou em frente à vila, Ethan sentiu um nó na garganta. A casa era elegante, quase perfeita demais. Colunas brancas, uma varanda de ferro forjado, um jardim bem cuidado. Um policial à paisana o acompanhou até a porta. Ele tocou a campainha. A porta se abriu e revelou uma mulher elegante na faixa dos 40 anos, com cabelos loiros presos em um coque e um sorriso educado. Bom dia! Ela disse calorosamente, como se estivesse dando boas-vindas a um entregador ou a um convidado inesperado. Amanda Stanton? Perguntou o policial. E sim. Estamos aqui por causa da sua filha, Hope. Pode nos dar alguns minutos? O sorriso de Amanda desapareceu. Ela olhou para trás preocupada e então recuou lentamente. Claro, entre. O interior da casa exalava conforto burguês. Pisos de parquete brilhantes, quadros grandes, brinquedos cuidadosamente guardados em um canto da sala de estar. E ali, num raio de sol que atravessou a janela saliente, uma menina brincava silenciosamente com uma boneca de pano. Ela usava um vestido azul claro. Seus cabelos castanhos caíam em mechas macias sobre os ombros. Ela olhou para cima. Ethan sentiu seu coração explodir. Os mesmos olhos de Sofia. Cinza claro. Brilhante. Enorme. O mundo ao seu redor se turvou. Os sons se tornaram distantes. Só aquela criança existia, como uma chama acesa na escuridão de um túnel. Ela o encarou sem medo, sem hostilidade. Como se estivesse esperando por ele. Bom dia. Ela disse timidamente. Ethan sentiu os joelhos cederem. Ajoelhou-se, com as mãos trêmulas e as lágrimas já brotando dos olhos. Qual o seu nome? Ele perguntou em um suspiro. Ter Esperança. Ele assentiu com os lábios tremendo. Você sabia que alguém te ama muito sempre amou? Alguém que nunca parou de pensar em você? Ela o encarou por um longo tempo. Então, sem dizer uma palavra, levantou-se. Aproximou-se dele em silêncio e deslizou sua mãozinha quente na dele. Eu estava esperando por você. Ela simplesmente sussurrou. A sala de espera ficou em silêncio quando o laboratório finalmente chamou Ethan. Seu coração batia forte. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Ele cerrou os punhos, tentando controlar a respiração. O teste de DNA, a chave definitiva, revelaria a verdade. Senhor Miller, a voz do outro lado era suave, quase hesitante. O resultado é claro. Hope Stanton é de fato Emily Grace Miller. Uma onda de emoções tomou conta de Ethan. Alegria, descrença, raiva daqueles que haviam roubado aqueles meses de sua vida e, acima de tudo, imensa gratidão por recuperar o que ele pensava estar perdido para sempre. Os Santantons, informados das circunstâncias, também ficaram devastados. Amanda, a mãe adotiva, chorou enquanto apertava a mão de Ethan.
sinceramente arrependida de ter se envolvido naquela tragédia. Richard, o pai, olhou para a pequena Hope, depois para Ethan com uma melancolia carregada de arrependimento. Ofereceram total cooperação às autoridades, rompendo assim a rede clandestina da qual nada sabiam. Tornaram-se testemunhas valiosas no julgamento que se iniciou contra o Hospital St. Mary. O julgamento causou comoção. A mídia noticiou o caso. Investigações federais revelaram um sórdido esquema de adoção ilegal envolvendo vários funcionários do hospital. Alguns foram presos e indiciados, e a reputação do hospital ficou irreparavelmente manchada. Para Ethan foi também o início de uma nova batalha, a de reconstruir sua vida, a de sua filha e de aprender a ser pai após meses de ausência forçada. Ele deixou a cidade em busca de um refúgio tranquilo, longe dos holofotes e das memórias dolorosas. Encontrou uma pequena casa à beira de um lago tranquilo, cercada por pinheiros, onde Sofia sempre sonhou em criar o filho. Todas as noites, depois do jantar, ele se sentava ao lado da cama de Hope. Às vezes contava-lhe histórias inventadas, repletas de florestas encantadas e aventuras maravilhosas. Às vezes falava baixinho sobre sua mãe, a mulher forte e amorosa que ela havia sido. E às vezes permanecia em silêncio, observando-a dormir, com a mão pousada sobre os cobertores, o coração transbordando de amor e cicatrizes invisíveis. Apesar dessa felicidade recém-descoberta, uma pergunta permanecia no ar. Quem era aquela garotinha misteriosa do cemitério, aquela que havia sussurrado a verdade? Ethan retornou àquele túmulo várias vezes, na esperança de ver aquele anjinho de outro lugar reaparecer. Um dia, enquanto regava as flores frescas na lápide, ele encontrou o velho jardineiro, um homem de cabelos brancos e olhos brilhantes. "Olá, senhor", disse Ethan. "O senhor se lembra de uma garotinha descalça, de cabelo cacheado, que estava aqui naquele dia em que falou comigo?" O jardineiro deu de ombros com um sorriso enigmático. "Senhor, trabalho aqui há 20 anos. Naquele dia eu estava sozinho naquele beco. E não vi nenhuma criança." Ethan ficou ali parado por um longo momento, olhando para o nada. Então um leve sorriso cruzou seus lábios, e ele murmurou quase para si mesmo: "Obrigada, anjinho." Ele se virou com passos mais leves, apertando ternamente a mão da filha viva contra a sua.